bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um ex-aluno formado em agronomia em 2009, que se chama Alves Filho. E por que que a gente está online? Esse rapaz, gente, mora no Catar. Vocês não têm noção, não. Ele é especialista em gramados esportivos. Mas espera aí que a gente vai já chegar na vida profissional dele. Alves, muito obrigada pela presença, por dedicar seu tempo ao nosso projeto. O prazer é todo meu. Eu que agradeço aí o convite para participar. E eu estou sempre disponível, sempre que puder, a gente pode falar a qualquer momento. A gente tem uma diferença de horário de 6 horas, É, então aqui já é noite, mas tranquilo, no dia que a gente tiver disponibilidade, para mim é um prazer também participar. muito obrigada. Pois é, tem isso. A gente está gravando às 14 horas para mim, mas para ele já são 8 horas da noite, né? Então, assim, a gente, né, tem essa diferença e muito obrigada pela disponibilidade. Alves, eu queria que você começasse me explicando um pouco como foi a tua vida acadêmica, né? Você é do curso de agronomia. Eu quero lhe dizer que é a primeira vez que eu entrevisto um agrônomo. Então, assim, como foi escolher a agronomia e como foi dentro da agronomia ir para essa especialização em gramados esportivos? Se a gente voltar um pouco antes, na época de adolescente, a infância ali, eu queria ser jogador de futebol. Gosto muito de Uhum. futebol, é um esporte. Eu gosto muito de esporte e o futebol realmente é um esporte que, assim, eu criança jogava bastante, joguei no colégio e eu tinha uma vontade de ser atleta profissional, de ser um jogador de futebol, mas não consegui. Então, a minha família, eu tenho um tio que é agrônomo também, meu padrinho até, É. e o meu avô tinha fazenda, tinha ali um sítio, a gente sempre ia todo fim de semana. Então, passei uma infância infância de sítio mesmo, com animal, com frutas, com verdura. Então, ele plantava bastante coisa, tinha bastante animal. E o primeiro vestibular que eu fiz foi para educação física. Foi É, mesmo. foi. Aí não passei e tal. Acho que as coisas do destino mesmo. É. E não consegui. E aí eu tinha aquela coisa de infância, de sítio, de fazenda, de tal, e me despertou, né? Então eu fiquei pensando, de repente, como eu poderia linkar a agronomia com a parte esportiva, já nessa época, pensando e tal. Então, não, vou fazer para agronomia, é uma parte que eu também gosto, é uma parte que eu me identifico desde a infância. E aí dentro da agronomia, eu fiquei tentando linkar a agronomia com a parte esportiva. Eu disse, não tem nada a ver, mas eu vou achar alguma coisa. Então, eu gostava muito do futebol e os gramados sempre me despertou, né? Assim, uma paixão, porque, na verdade, tem muita coisa envolvida que as pessoas não sabem, né? A parte de irrigação, de fertilização, de drenagem, é um mundo, né, que muitas pessoas não conhecem. Então, quando eu falo que sou agrônomo e trabalho com grama, né, o pessoal meio que tem a parte do paisagismo, né, que também é um setor diferente, embora estejam conectados, mas a parte esportiva é completamente diferente, assim, em termos de, a gente fala de campo de golfe, campo de futebol, rugby, futebol americano, o beisebol. Então, é um mundo aí que pouca gente conhece, mas que o agrônomo está envolvido, sim. E que coisa linda! Olha, quem indicou seu nome foi a Lia Aderaldo. A Lia Aham. Aderaldo é jornalista da UFC, trabalhava comigo na coordenadoria de comunicação. Quando ela me falou sua história, eu, como professora da universidade, fiquei me perguntando, né? Como é que esse rapaz foi despertar o interesse por isso? Porque eu nunca tinha entendido, não sabia nem que existia.
E aí eu fiquei me perguntando, como professora, se o curso tinha essa abordagem, se seria fácil encontrar orientadores que tivessem interessados no tema. Como foi para você ter essa curiosidade e implementar isso na sua vida acadêmica antes de ser na vida profissional? Foi bastante difícil, porque realmente o caminho, assim, os professores não era um assunto de interesse, né, dos professores, eles já tinham os seus projetos de pesquisas e tal, e não tinha nada a ver com a parte de gramado. Então, realmente foi muito difícil. Eu, muito curioso, eu me lembro que eu estava ali na frente do computador e tal, e comecei a ler algumas coisas, muita coisa em inglês, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e Europa, realmente essa área é muito forte, né? Na universidade eles têm vários projetos de pesquisa, o aluno se forma, trabalha lá na universidade, as empresas procuram a universidade. Então eu fui ali pesquisando, né? Mas era uma coisa muito distante, porque eu estava na universidade, entrando ali na agronomia, e muita coisa de fora, muita coisa na Inglaterra, muita coisa nos Estados Unidos. E eu vim afunilando, 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 e encontrei duas empresas no Brasil, uma empresa em São Paulo, outra empresa no Rio de Janeiro, que trabalhava nessa área, no Maracanã, ele fazia manutenção ali do Morumbi, né? Então eram gramados que na época, em comparação com o que a gente tinha, eram gramados bem desenvolvidos. Eu ficava pensando, como é que isso acontece, né? Então, é, pesquisando na internet, eu fui encontrando e fiz um link com essas empresas, mandando um e-mail e tal, estudante, procurando. E eu encontrei um professor, professor Nonato da Engenharia Agrícola, professor de irrigação e drenagem. Então, na conversa, eu sempre conversava com meus amigos. Eu Da estagiei UFC no também, ele, professor o da senhor UFC. Nonato da É. UFC. Inclusive, ele foi meu orientador no mestrado também. Hum. Isso. E aí, eu conversando com ele, com uns amigos ali, e aí ele falou, olha, tem o professor Nonato ele trabalha no departamento de engenharia agrícola e ele fez alguns trabalhos com uma empresa, com a Itograz. A Itograz é uma empresa, tem várias fazendas de grama no Brasil todo, né? Eles trabalham com gramados tanto esportivos como para paisagismo, e ela, na época, ela se instalou ali em Pentecoste. O professor Nonato tinha feito um trabalho de sistematização do terreno, tinha ajudado na implantação de algumas coisas lá. Ele me falou também que tinha feito uma drenagem no campo da Calcaia e tal. E como eu estava ali procurando interesse nessa área, a gente trocou ali os contatos e tal, vamos ficar aqui em contato a gente vai procurando, conversando e vamos ver o que é que a gente consegue desenvolver nessa área, né? Depois de já ter levado vários não, de vários professores, eu até já estava pensando em de repente ir para os Estados Unidos, passar uma época e tal. Não sei como, mas era uma coisa que eu queria. Eu tinha essa meta, né, na minha cabeça e eu disse, vou atrás, de alguma forma eu vou conseguir. E aí a gente trocou ali telefone, e-mail e tal na época. Eu estagiava no Sebrae, estagiei também uma época na prefeitura, me lembro também que na prefeitura trabalhava na Enlurb. A Enlurb era uma empresa que cuida ali da parte de paisagismo, né, na época, que cuidava de algumas praças e tal. E eu me lembro que teve uma situação no presidente Vargas que o agrônomo lá da Enlobo falou comigo, ele sabia que eu gostava dessa área, ele disse, está tendo uma situação no presidente Vargas, está tendo um ataque de paquinha. A paquinha é um inseto que ele se alimenta ali do sistema radicular da planta, e ele perguntou, vai lá no professor, na universidade, ver se de repente ele tem algum trabalho, alguma coisa que a gente possa estar aplicando e tal. E aquilo foi linkando, sabe? Então foi assim, eu fui pegando o que ia aparecendo, ia linkando as coisas. Então, eu ia lá no professor. Era um assunto que realmente não era conhecido, né? E aí foi linkando. Aí eu me lembro que teve um curso também um agrônomo que veio dos Estados Unidos, né? Ele é brasileiro, morou uma época lá. E quando eu estagiava no Sebrae, o Sebrae deu apoio a esse curso. Foi um curso que teve lá na Secretaria de Agricultura. Antigamente era ali na Bezerra de Menezes.
E aí o Sebrae estava ajudando e o gestor lá falou comigo, você também, tu que gosta dessa área, de repente vai lá, então eu ajudei, conheci, e aí eu ia fazendo o meu network, né, com as empresas, mandando os e-mails, dizendo que estava interessado nessa área. Teve outra situação também de um curso de irrigação para gramados esportivos, de uma empresa Reinbach, que ela veio, hoje eu até tenho um contato com ele, a gente fez uma live, e ele participou, eu contei a história, então a gente tem uma amizade muito boa. E aí, quando foi em 2009 que eu me formei, olha só, uma empresa do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, porque eles tinham pegado a obra do Castelão exatamente para fazer esse trabalho. Teve essa interrupção no jogo que teve, acho que, se eu não me engano, em 2008, alguma coisa assim, e em 2009 a empresa foi contratada para refazer o sistema de drenagem, refazer o sistema de irrigação e trocar o gramado, né? E eu estava me formando, então foi uma coisa muito assim conectada. A empresa entrou em contato comigo, eu já tinha apresentado meu trabalho, já estava nos finalmente ali. Aí o Paulo, o agrônomo lá, o dono da empresa, né, ligou para mim, a gente já tinha trocado alguns e-mails, alguma informação. Ele disse, a gente conseguiu uma obra aí no Castelão e a gente está precisando do agrônomo, como é que você está aí? Eu disse, não, já estou aqui, já estou formado. Estou esperando você, Estou né? esperando vocês. E rapaz, foi assim, foi uma conexão muito grande, porque foi terminando e já iniciando nessa obra em 2008, 2009, né? Onde a gente trocou o gramado era um gramado de esmeralda, né? Era um gramado antigo e tal. A gente colocou a bermuda, a gente refez o sistema de drenagem, refez o sistema de irrigação, tudo isso em 45 dias, né? Foi uma obra muito intensa, e eu tenho essa obra para mim assim como uma pós-graduação, porque foi imerso mesmo na obra. Eu estava ali saindo da faculdade. Já o trabalho que foi feito de 3 anos atrás foi um trabalho muito intenso, né? De pesquisa, de estudo, de curso, de visitas e tal. E aí, quando eu me formei, eu tinha uma parte teórica muito boa, né? Então, essa obra, para mim, foi assim, uma pós-graduação prática, vivenciando ali, que para mim foi muito, muito interessante mesmo. Foram 45 Fantástico. dias bem intensos. E aí já abriu com um clássico, né? Era um clássico Fortaleza-Ceará e tal. Então, foi uma obra realmente bem intensa, mas que para mim foi uma vivência. E aí, depois daí, a empresa me contratou, tive uma época em Salvador, tive uma época em Alagoas, trabalhando com isso, onde foram várias visitas, era uma empresa do Rio de Janeiro, já cuidava do Maracanã, do Mineirão, e eu fui ali aprendendo mesmo, ali já tinha uma parte teórica muito boa, e fui aprendendo na prática, realmente foi uma escola para mim, né? E E aí, como em é que dois... você. Ai, desculpa, eu fico querendo É, fazer as perguntas que eu não, fico tranquilo. ansiosa. É. Mas eu queria, assim, pode continuar, que aí quando você vai me contar como é que você foi parar no Catar, que eu estou Ah, ansiosa para saber se a Copa do Mundo no Brasil tem a ver com isso. Mas vá contando sua história que está foi, bom foi, demais. foi. Mas é uma longa história, realmente. Mas o interessante foi que eu retornei, depois que eu tive esse período em Salvador, em Alagoas, retornei para Fortaleza, aonde eu fiz o meu mestrado, né? E aí, como eu já tinha contato com o professor Nonato, ele foi o meu orientador também na época. A gente fez o mestrado em 2012, se eu não me engano, não me falha a memória. Já tinham começado a obra do estádio para a Copa do Mundo, Ah, e nesse período, acho que 2011, 2012, alguma coisa assim, entrou a parte do gramado, né? E aí eu fui contratado novamente, já estava terminando meu mestrado, fui contratado novamente, porque o gramado teve que ser rebaixado ali, a altura do campo teve que ser rebaixado uns 3 ou foi 5 metros, para dar visibilidade das pessoas que estão ali do campo, né? Ali teve, rebaixado? teve que ser rebaixado para dar visibilidade para as pessoas que estão ali mais próximo do campo. Então, antigamente, no Castelão, tinha ali o fosso, né? Tinha a parte da geral, tinha uma área ali ao redor, e aí depois foram feitas umas cadeiras, né? Umas cadeiras ali mais próximo do campo, né? Onde fica ali o pessoal da Premium e tal, ali do Bossa Nova,
E o campo teve que ser rebaixado para dar uma boa visibilidade também para essas pessoas, né? Então foi uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda reforma, e aí eu Hum. participei dessa época já com vistas para a Copa do Mundo, né? Então em 2013 teve a Copa das Confederações e em 2014 teve a Copa do Mundo e eu fui o agrônomo, eu fui contratado pela empresa e eu era agrônomo responsável, né, pelo campo durante esses torneios, que para mim foi a realização de um sonho, de tudo que eu pensei lá atrás, quando eu entrei em 2002 e tal, então isso está se realizando agora aqui em 2014, trabalhando num torneio de proporção global, né, mundial, e na minha cidade, aqui no Castelão, no estádio que eu vinha quando criança, assistir os jogos e tal. Então foi realmente a realização de um sonho ali. Que emoção linda, hein? Eu imagino. E aí, como Foi. é que você foi parar no Catar? O que que essa Copa do Mundo tem a ver com essa projeção internacional? Como foi isso que eu estou vendo que você está aí com a nossa roupa da seleção, Tá né? aqui. Olha aí que É. lindo. Como é que isso aconteceu para você? Em 2014, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos de férias. Fiz uns contatos lá e eu queria conhecer. Era uma época que me despertava desde aquela época lá das minhas pesquisas de estudante e tal. E eu sabia que a tecnologia, né, que parte de irrigação, maquinário, muita coisa vem dos Estados Unidos e da Europa. Então, é onde está ali é onde a indústria é muito forte, né? Então, em 2014, eu fiz um contato com alguns colegas, né, alguns fornecedores. Na época, a gente tinha muito contato ali na época da Copa, né? A gente recebe muitos fornecedores do mundo todo. E eu tinha aquele inglês básico ali que a gente estuda no colégio. Eu dei uma melhorada na época da Copa, fiquei mais intenso ali na prática, tentando me comunicar com o pessoal. E consegui fazer alguns contatos, então fui de férias para os Estados Unidos. E aquilo me encantou assim de uma forma que eu disse, meu Deus do céu, sabe, as universidades, os estudantes trabalhando nos projetos com grama, né, aquela parte gramada, eles têm uma fazenda, né, então foi assim, foi espetacular, né? Eu voltei realmente encantado e voltei com aquilo, aquela semente na É minha a cabeça, né? fixa, né? Eu fiquei com aquela ideia fixa que eu disse, olha, eu tenho que na Copa a gente já teve um contato muito grande com esses fornecedores no mundo todo, né? E nessa minha primeira visita nos Estados Unidos foi realmente assim, eu fiquei impressionado, fiquei encantado com aquilo. Então retornei, eu continuei trabalhando na empresa, fui de férias e eu trabalhei nessa empresa do Rio de Janeiro, eu trabalhei lá até em 2015. Olha só, 2015 eu tive a oportunidade de ir para a Europa também, porque a empresa que eu trabalhava, ela tinha feito uma parceria com a empresa lá da Espanha, que cuidava do Camp Nou, do campo do Barcelona, tinha vários campos lá na Espanha e tal. E eu tinha criado um grupo de WhatsApp ali, onde eu coloquei no Facebook e tal, aquelas coisas, e várias pessoas se interessaram, um grupo de WhatsApp que a gente trocava informação do mundo todo. Então tinha gente da Espanha, tinha gente da Alemanha, tinha gente da Holanda, né? Então a gente começou a trocar informações nesse grupo, né? A gente trocava fotos ali e tal, conversa, eu aproveitava para ir treinando meu inglês e tal, ali, escrevendo. E em 2015, né, foi mais um período de férias que eu tirei, e aí eu entrei em contato com essa empresa que tinha feito uma parceria com a gente, eu disse, olha, eu queria visitar os campos e tal, e coloquei lá no grupo de WhatsApp, e o pessoal ficou dizendo, ó, vem para cá, vem conhecer meu campo, vem aqui e tal. Então foi muito legal, porque eu fui para a Alemanha, visitei campos de golfe, campos de futebol, fui para a Holanda, visitei campos de golfe, campo de Eu, futebol, campo do Ajax, fui no Camp Nou, no Real Madrid, sabe? Então, e na época, logo depois da Copa, ali 2014, 2015, uma revista da Inglaterra entrou em contato comigo, porque eles ficaram assim impressionados com o trabalho que foi feito no Castelão e tal. Então eles fizeram uma matéria comigo muito interessante, duas matérias até, com fotos, foram lá me visitar e querendo conhecer o trabalho e tal. Então foi uma revista da Inglaterra, eu fiz duas
Fiz 2 matérias com eles que foi muito interessante. E aquilo foi me dando assim sabe? Eu disse, eu tenho condição porque eu fui vendo o que eles estavam fazendo lá fora e o que a gente estava fazendo aqui no Brasil era um trabalho de alto nível. Então, eu disse, a gente tem condição de fazer, só precisa da oportunidade, só precisa ter o que eles têm lá em termos de tecnologia, de maquinário, né, de orçamento. E a gente tinha profissionais, tinha empresas que já trabalhavam há bastante tempo, então eu disse, eu tenho condição de melhorar nessa área, né? E aí voltei em 2015, de férias, e 2016, assim, me deu um estalo, eu estava assim, eu disse, eu tenho que vivenciar isso, sabe? Eu preciso, era uma coisa que me motivava, né? Então eu falei com a minha família, falei com a minha esposa e tal, e já era casado, já tinha uma filha. E eu queria passar um período nos Estados Unidos, assim, melhorando meu inglês. Eu sabia que o inglês era uma ferramenta que iria me ajudar nesse processo. Então, eu já tinha alguma coisa ali que eu falava, mas você vivenciar a cultura ali é completamente diferente, tá entendendo? E aí, em 2016, eu pedi para sair da empresa, estava tudo certo, mas aí o pessoal ficou, mas o que é que você vai sair e tal? Mas era uma coisa que eu tinha, sabe? Era uma coisa que então, eu pedi para sair da empresa, passei 6 meses nos Estados Unidos, eu tinha um visto, né? E foi um período para mim também que eu, assim, tudo aquilo que eu pensava foi realmente o que eu vi, em termos de máquina, em termos de tecnologia, né? Então, aquilo me deu, assim, a minha cabeça fez assim, buf, sabe? Você foi com a Eu entrei. esposa e a filha? A minha esposa trabalhava no banco, minha filha estava estudando, então eu fiquei, como eu já tinha um período certo, tinha um visto de 6 meses, eu fui na frente, elas foram só me visitar de férias, né, porque minha filha estava no colégio e tal, e depois dos 6 meses eu retornei para o Brasil, e aí fiquei no Brasil, estava fazendo algumas consultorias, alguma coisa, e entrei em contato com um colega que na época tinha trabalhado comigo no Brasil, em 2014, brasileiro também, hoje ele mora na Austrália, né? E a gente ficou ali batendo um papo ali na internet. E eu falei, cara, depois dessa experiência de Copa do Mundo, depois de ter ido para os Estados Unidos, depois de ter ido para a Europa, assim, eu não estou mais, assim, não estou mais me encaixando, né, nas Nossa, coisas aqui. E, cara, apareceu alguma oportunidade, me fala aí como é que tá. E ele tinha vindo para o Catar, né? Ele tinha vindo para o Catar aqui. Ele falou, cara, tem uma empresa aqui que realmente está precisando. Eles estão desenvolvendo um projeto aqui. Eles estão precisando de uma pessoa. Me manda aí que. Mas eu mandei assim também, fiquei naquela vontade, mas mandei assim sem nenhuma pretensão. E logo que eu voltei dos Estados Unidos, uma empresa de Portugal tinha entrado em contato comigo, né? Mas já tinha assim se desgastado um pouco com a família, porque você passa muito tempo fora e tal, e minha esposa não foi lá, não ficou comigo todo esse período, ela foi só de férias me visitar. Então eu acabei não indo para Portugal, né? E na época que ele pediu esse currículo para mim, eu disse, mandei por mandar também, não criei muitas esperanças não. E aí, de repente, eu me lembro, de madrugada, eu abri assim meu computador e tal, por conta dessa diferença de horário. é. Aí eu abri meu computador, não sei por quê, olhando aqui, e vi o e-mail lá deles. Ai, meu Deus, que loucura. Olha, a gente conheceu aqui você, gostamos bastante e queríamos ter uma oportunidade de conversar e tal. E ver. E aí a gente marcou uma entrevista online, eu fiz a entrevista, mas o Catar para mim era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu sabia que ia ter a Copa do Mundo, tinha esses Aí colegas que já tinha, estavam nessa época já tinha sido definido que haveria a Copa do Mundo no já, Catar. já, isso foi em 2017, Certo. 2017. E eu sabia que ia ter a Copa do Mundo, mas não sabia nenhuma informação, não tinha nada, nenhuma informação. E esse colega que também estava fazendo alguns trabalhos aqui já. Hoje ele está na Austrália. E aí fizemos uma entrevista online, eles gostaram, mas eu que fiquei receoso, né? Porque eles disseram, olha, a gente queria que você viesse já. Eu disse, não, mas eu não posso, eu tenho família e tal.
Ele disse, não, pois eu gostaria de conhecer, né? Antes de viajar, eu gostaria de conhecer e ver os projetos que vocês estão desenvolvendo aí. E deu tudo certo, eles pagaram a minha passagem, isso em 2017. E aí eu vim, né? Mesmo sem saber direito que era que eu ia encontrar aqui. Na época, eu mandei até uma mensagem para o meu colega dizendo, olha, estou indo visitar aí e tal. Ele disse, ó, eu tô de férias, não tô, não tô no Catar, mas vai lá, cara, vai conhecer, ver o que é que eles têm para dizer lá e tal. E eu vim para conhecer, passei acho que uma semana aqui, né? A empresa é uma empresa de paisagismo, né? Eles têm muitos projetos, grandes projetos de paisagismo, mas eles queriam um especialista nessa área para desenvolver os projetos para a Copa do Mundo, né? Os campos, todas as obras que iam ter já com vista para a Copa do Mundo. E como eu já tinha experiência, né, do Brasil, já tinha viajado, já tinha uma boa bagagem, né, nessa área, eles queriam, então encaixou, né? Encaixou ver como as coisas assim, eu contando uma história aqui, parece que a coisa foi muito assim fácil, a coisa veio muito, mas tem todo um trabalho atrás que foi feito, né? Eu ter saído do meu emprego, ter passado uma época nos Estados Unidos, eu ter aquele todo o trabalho que eu fiz lá atrás, na faculdade. Então, as coisas vão se encaixando, mas a coisa é um processo bem difícil que, no final das contas, quando você realmente quer, vai dando certo. Então, eu vim para o Catar mesmo, passei uma semana aqui no Catar, e conheci, para mim eu fiquei impressionado com tudo que eu vi, realmente é uma cultura diferente e tal, questão do clima, Eles já tinham mas campo de futebol, Alves? Eles iam ainda construir? Como é que era a situação do Catar em termos de infraestrutura para receber uma Copa do Mundo? eu fiquei impressionado com o que eles já tinham, né? Eles tinham recebido uns jogos, se eu não me engano, eu não sei a data direito, mas eles já tinham estrutura porque eles tinham recebido esses jogos. E tem uma área aqui chamada de Aspire Zone, é um dos centros esportivos mais desenvolvidos do mundo, né? Não só de esportivo, como de reabilitação de atleta, inclusive atletas de ponta do mundo aí vêm se reabilitar aqui. Então eles tinham isso já, eu fiquei impressionado com o que eu vi, eu disse, olha só, né, um país pequeno e tal, então eles já tinham, tinha muita construção de infraestrutura, realmente foi muita coisa foi feita, mas eles já tinham uma parte não grande, o país é pequeno, mas já tinham muita coisa e eu fiquei impressionado, eu disse, rapaz, o que eles têm aqui, Eu imagino. a infraestrutura que eles têm aqui, porque como eu já tinha ido, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a Europa e tal, e eu vi que eles tinham assim um maquinário, uma coisa, tudo muito, tipo assim, traga o que tem de melhor no mundo, tá entendendo? Então Incrível. E eles a gente não imagina na Copa do Mundo que tinha um brasileiro por trás das câmeras, cuidando dos gramados. Mas brasileiro está em tudo, né, não, Alves? tá em tudo. O brasileiro e o O cearense é arrojado. cearense Ele vai lá e faz. é mesmo. E você já está, então, há 5 anos no Catar. Já vai fazer 6 anos, né? 6? 6 anos, porque eu vim em 2017 apenas visitar, e Tá. aí em 2018 eles fizeram uma proposta e eu aceitei, né? Junto com a minha família, a gente conversou e tal. Então, eu vim em janeiro de 2018. E a minha família veio no final do ano, né? Minha filha estava estudando, minha esposa também trabalhando, e tal. Então vamos esperar para ver realmente se a coisa vai andar. E aí no final do ano de 2018 eles vieram e a gente está aqui desde então. Que maravilha. E sua filha tem que idade? Eu tenho duas, né? Teve uma que nasceu aqui já. Ah, É, Tito! Você já então tem uma filha nascida aí? é, então a mais velha tem são 10 anos de diferença. A mais velha tem 13 anos e a mais nova 3. A família é muito importante. Seria Muito. muito difícil eu ficar aqui, né, durante esses 6 anos se a gente não tivesse essa base familiar bem feita. Então a minha esposa tem um papel muito importante nesse sentido. Ela estuda, né? Ela está estudando inglês e tal, mas Qual é o nome é, dela? Você fala minha esposa, eu fiquei é, curiosa. Juliana.
Juliana. Então eu acho que, assim, eu posso dizer que grande parte desse processo tem muito a ver com a estrutura familiar, com o que a gente tem formado aqui. Como é o dia a dia hoje seu, assim? Como é o seu dia a dia do trabalho? Hoje eu sou responsável por 30 campos de futebol, né? Então eu montei a minha equipe desde o início ali, operadores, pessoal da mecânica, pessoal da administração. Eu trouxe um brasileiro para trabalhar comigo. Ele ficou uma época aqui comigo aqui também, é de São Paulo ele. E aí montei a equipe, eu tive que viajar, viajei para o Sri Lanka, viajei para eu tenho um pessoal do Bangladesh, então a gente foi montando porque, assim, 90%, 80% do país é de imigrantes, né? Então, eu tive que montar e eu tinha que procurar pessoas que tivessem pelo menos o conhecimento, assim, que já tivessem trabalhado alguma coisa por conta do maquinário e tal. Então, eu viajei para o Sri Lanka, em campos de golfe, e fui formando a minha equipe. Então, hoje eu cuido de 30 campos de futebol, tenho uma equipe de 153 pessoas, né? Meu Então é bastante gente. É, Alves, é, mas esses 30 campos são aí no Catar? tem mais, 30 só meu, né? Tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Então Você viaja entre cidades aí no país? foram esses campos, foi um projeto dos campos que foram utilizados como campo de treinamento, né? Então as seleções, os times treinaram aqui nos nossos campos. Mas o país é muito pequeno, assim, eu consigo atravessar todo o país em 3 horas. Então, de carro, e as estradas são muito boas e tal. Mas é tudo muito próximo, né? Você consegue. Aqui foi a primeira Copa que você conseguia assistir mais de um jogo no mesmo dia, né? Então, você Hum. pegava um trem, ou pegava o carro ali, ou mesmo um Uber, um táxi, e você conseguia assistir vários jogos no dia só, porque é tudo muito próximo, né? E a gente, então eu tenho essa equipe, né? Hoje eu faço a gestão desse pessoal, né? Que está todos no campo. Eu visito também os campos. Então eu tenho aí supervisor de irrigação, pessoal da operadores, pessoal da mecânica, tem um pessoal da administração, do escritório que trabalha comigo, tenho um engenheiro de paisagismo, porque eu tenho alguns parques, né? Dentro do meu projeto, alguns parques ficaram na minha área. E aí a gente cuida de tudo isso. Então, Parques públicos. parques públicos, isso, Ah, parques públicos. E assim, para mim, eu costumo dizer, eu só tiro praticamente um dia de folga, né? Os outros dias eu estou sempre trabalhando, respondendo e-mail, eu estou online, eu estou. as gramas, uma curiosidade, a grama dos campos de futebol são todas gramas naturais? Ou tem algum campo, é verdade que tem algum campo com grama artificial? Tem campo com grama artificial. Aqui, eles optaram para os estádios, optaram por um híbrido, né? Ah, O híbrido é uma mistura de grama natural com grama artificial. Então tem ah. uma porcentagem pequena, né? Tem uma população pequena de grama artificial dentro da grama natural. Então os gramados onde tiveram os jogos da Copa do Mundo são gramados híbridos, né? Hum, Natural mas no Brasil mesmo a gente tem campos aí 100% artificial, né? é. É, a manutenção nos estádios hoje é bem mais difícil por causa de vários microclimas que você se encontra. Hoje, se você notar, vários campos, vários estádios, ele tem uma cobertura muito, muito fechada e aquilo faz um sombreamento no campo, né? Hum. Então, você tem áreas sombreadas que ficam mais difícil ainda a manutenção, porque você precisa de uma iluminação suplementar, né? Você precisa colocar uma iluminação artificial ali para providenciar fotossíntese e melhorar ali o desenvolvimento da grama. Então, é um trabalho bem técnico, né? A gente monitora, a gente tem esse desafio do verão também, né? Que é muito quente, então a gente monitora a umidade do solo, né? A gente tem aí, mas a tecnologia hoje ela ajuda bastante, porque eu recebo dados no meu celular, no meu computador, eu tenho lá um supervisor
que ele tira lá a umidade do solo, e aí eu já recebo direto aqui no meu celular, então a gente faz ali o nosso acompanhamento diário, né? A parte da fertilização, então a gente faz o nosso programa mensal, semanal, né? A gente já tem ali reuniões onde a gente está sempre, quer dizer, eu não tenho como 153 pessoas, não tem como eu estar em 30 campos, em todos os Claro. cantos, Tempo todo real, dia, né? né? É. Em tempo real e todo dia. Então, a gente divide as áreas, eu tenho em cada desses locais tem líderes, né? Tem lideranças, tem técnicos lá que me dão informações diárias. E hoje a tecnologia ajuda muito nisso, né? Então a gente está sempre, embora não esteja lá fisicamente, a gente está sempre acompanhando os dados e o que é que está sendo feito, os trabalhos que está sendo. Então, eu costumo dizer que foi uma coisa que eu escolhi ali desde o começo, e hoje então eu tenho um prazer, eu faço isso com muita satisfação, né? Porque foi uma coisa que eu lutei para chegar onde eu cheguei, né? História linda. Alves, e o professor Nonato? Ele Professor, sabe da sua professor, ascensão profissional? professor Nonato é um amigo, é um parceiro. A gente está sempre em contato. Eu tive no Brasil recentemente, cheguei e está com 3 dias, 4 dias. Uhum. Então, eu tenho também um canal no YouTube, onde a gente gravou um podcast, está finalizando. E o professor foi um dos convidados dessa vez, para contar ali toda a história. Ele já tem 50 e tantos anos de universidade, porque ele entrou na época como técnico, né? Então é uma história muito bonita que vai ser contada também no meu canal no YouTube. Ai, eu vou botar o link na descrição do nosso vídeo. É, é. Que coisa E linda! eu também, a gente trabalha em parceria com um centro de gramados esportivos na Espanha, onde eu faço, eu traduzi, né, todo o curso, né? Então a gente tem esse curso já em inglês, espanhol e agora em português, onde eu sou a pessoa responsável pelo curso em português. E aí a gente não para. Eu acho que Coisa é boa. muito. Como é que É, chama seu canal no YouTube? é Alves Filho 1717, mas se botar Alves Filho Gramados, você vai ver também Já alguma vai coisa lá. chegar, né? É. Alves, olha, para a gente finalizar, eu queria te fazer duas perguntas. A Aham. primeira é: como é a teoria na prática? A teoria na prática. Eu acho assim, são links, né? Assim, a teoria ela é muito importante, né? Ela ajuda a gente a ter um norte, né? A se orientar, mas a prática muitas vezes você precisa de uma ação que, se você for muito na parte da teoria, a ação precisa ser mais rápida. Então, quando você tem a teoria, ela te ajuda a tomar decisões mais rápidas, né? Que na prática, se você só ter prática, às vezes você não consegue, né? Embora a prática lhe ajuda no dia a dia, lhe ajuda a você ser uma pessoa esperta, mas eu acho que uma coisa meio que não sobrevive sem a outra. Elas são linkadas, né? Complementares, né, Alves? Complementares, exatamente. Uma Assim, precisa da outra. sem dúvida. Precisa ter conhecimento e atitude, né, Aham. iniciativa, né? E a segunda pergunta, Alves, é: que conselho você dá para quem ainda está na faculdade? Eu acho que a sua história é uma grande inspiração, sabe? Assim, que você foi por uma área que ninguém sabia ou queria ou tinha interesse, mas você tinha essa certeza dentro de você e você abriu caminhos e nossa, você é uma história, realmente é uma experiência inspiradora. E aí, o que você diz para essa meninada que está aí ainda na faculdade, ou na agronomia, em qualquer outro curso? A primeira coisa que eu digo é preparação, né? O foco naquilo que quer exige uma preparação. Muitas vezes as pessoas desistem na primeira dificuldade,
Mas quando você está preparado e quando você realmente quer aquilo, aquilo te leva em frente, né? Então, eu recebi vários nãos. Então, eu contando toda essa história, parece que foi uma coisa muito fácil, foi uma coisa muito smooth, a coisa aconteceu assim, mas teve muito trabalho, teve muita energia gasta, teve muito conexão, mas eu estava preparado tanto para receber os sims como para receber o não. Tá entendendo? Então a preparação é muito importante, a persistência é muito importante, né? Você realmente querer, é difícil às vezes você saber o que é que quer, né? Então saber o que quer é muito importante e teve uma virada de chave assim na minha cabeça quando eu pensei, eu sei o que eu não quero, né? Então a partir do que eu não quero, eu vou tentar fazer aquilo, tudo que eu não quero eu vou tirando. Então, embora eu não saiba o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E aí eu fui muito persistente, eu fui muito arrojado, eu me preparei bastante, é tanto que antes de eu ter o inglês foi uma ferramenta muito importante. Acredito que o estudante hoje precisa ter esse inglês, porque em toda profissão hoje está muito globalizado, né? Então, mas aquilo era coisas que eu queria. Então, Uhum. tudo que ia sendo difícil para mim, a questão de estar longe da família, a questão da língua, a questão, tudo que era difícil para mim, eu sabia que lá na frente eu iria ter assim, iria me ajudar, entendeu? Era uma coisa que eu estava apontando realmente, né? Todo esse sofrimento que eu estou passando, de estar longe da minha família, de não saber o inglês, de ir lá para os Estados Unidos, passar 6 meses, melhorar meu inglês, a minha família não poder ir, tudo isso eu sabia que eram dificuldades que lá na frente iriam me trazer importância, mas eu Recompensa. sabia o que eu queria. É É, uma recompensa, mas eu sabia o que eu queria. Então, saber o que quer é muito importante. Persistir é muito importante. Preparação é muito importante. Parece coisa assim que todo mundo já sabe, né? Mas quando você vai para a prática, aí vem aquela questão da teoria e da prática, né? Às vezes você sabe, você já tem tudo, você sabe o que é que quer, você está ali, mas quando chega na prática, dificulta. Então, tem que acreditar no processo, né? Ter muita fé, muita persistência, muito e ir em frente, assim, eu acho que a gente na primeira dificuldade não pode ser assim uma parada para a gente, um muro. As primeiras dificuldades elas vão acontecer, mas a persistência, a preparação, né, eu acho que é muito importante. Estar preparado é muito importante. Eu acredito nisso demais, porque os caminhos é difícil, você sabe, fazer um pós-doutorado num frio, a primeira coisa que você quer é ir embora, é arrumar a mala e ir embora. Quando chega lá que você vê a realidade, mas quando você quer, quando você tem aquela vontade, né? Isso vai te recompensar lá na frente, com certeza. foco no resultado, né? Foco, Foco no né, resultado. no É coisa, processo, eu no parece desejo. uma coisa bem clichê, assim, que todo mundo fala, mas na prática realmente é difícil. É, é claro, é muito difícil. Contado assim em alguns minutos, Ah, vai vivenciar isso em 14, 15 é, anos, né? É, é. Alves, eu fiquei curiosa com uma coisa. E o seu tio agrônomo, seu padrinho, Hum, grande aham. inspiração? O que ele diz? Ele se sente muito orgulhoso, o professor Nanato também se sente muito orgulhoso de tudo que a gente, né, quando a gente começou lá atrás. Muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas, né? Se eu for citar nomes aqui, tenho muitas pessoas, muita gente para agradecer. Mas meu tio, a gente sempre fala também na internet. Ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. É, Mas a gente sempre está se falando, sempre que eu posso, eu vou no Brasil, eu vou lá, eu viajo e encontro eles. E são pessoas que foram muito importantes, mas tem muitas pessoas assim, que passaram pelo meu caminho, pessoas boas, né, que eu pude encontrar. E isso me deu, assim, eu tinha aquilo na minha cabeça de dizer, eu vou conseguir mostrar, né, para essas pessoas que me ajudaram que eu vou mais longe e tal. Então, a gente sempre tem essas coisas na cabeça. legal, muito lindo isso. É Ó, espírito de gratidão, né? Eu acho que isso. é muito lindo você ter esse espírito de gratidão. Ninguém faz nada sozinho, né? Não, ninguém faz nada sozinho.
Alves, Exatamente. eu ficaria aqui com você, só que o tempo está passando aí, que já está noite, hora de jantar, É, né? E eu acabei de almoçar, né? Alves, olha, muito obrigada. Você, assim, além de inspirador como história, você é inspirador como pessoa, como ser humano, uma simpatia. Fiquei muito grata de você ter aceito o nosso convite, da Lia ter lhe indicado. Para mim é um prazer estar conversando com você. Então, eu sempre que eu sou convidado para essas palestras online, o professor outro dia também fez uma live online com a gente para falar para os estudantes. Então, eu tenho um prazer também em estar falando, estar mostrando para as pessoas assim todo o trabalho, tudo que foi feito. Não para mim, para dizer que eu consegui e tal, mas Claro. para exatamente para inspirar as pessoas e dizer que é possível e que a gente corre atrás. Então, eu que agradeço, para mim é um prazer estar falando aqui. E sempre que puder, quem sabe quando eu for aí outra vez em Fortaleza, a gente não se encontra, ou você vem aqui e tá tudo certo, assim, Com é um certeza. prazer. É realmente um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.